Dou graças a Deus por estar esta noite aqui com vocês. Dou graças por não ter viajado, não ter ido a lugar nenhum, a não ser até aqui com vocês, para celebrar com vocês o Tríduo Pascal, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar nesta noite a figura do Papa Francisco, um homem idoso, que ainda está doente, esteve muito doente, graças a Deus está melhor, mas ainda não pode assumir todas as tarefas que são de sua incumbência e de todos aqueles que são sacerdotes na Igreja Católica durante esses dias que chamamos Semana Santa, Tríduo Pascal. Mas ele esteve num presídio hoje, Regina Coeli. É um presídio que os papas em Roma, que eu lembro, desde João 23, costumam ir e visitar. Francisco fazia questão de, neste dia, celebrar com eles e lavar os pés deles. Mas ele foi lá só para fazer uma visita, que não era possível fazer tudo o que ele desejava. Ele disse assim: eu gosto todos os anos, neste dia, de repetir o gesto de Jesus na última ceia, lavando os pés de vocês. Mas hoje eu não posso fazê-lo, mas vim aqui para prestar a minha amizade e dirigir a vocês algumas palavras. Então, estamos unidos a este homem idoso, doente, mas cheio de fibra, firmeza, para continuar a sua missão, a missão que ele recebeu de Jesus Cristo, servir a igreja, o evangelho, e servir toda a gente que está à margem do mundo e da sociedade, ou esquecidos, ou desprezados. Eu li hoje uma matéria que falava de um menino de 14 anos, que tinha sido no século passado condenado à pena de morte, eletrocutado, e ele dizia com a Bíblia na mão o tempo todo que era inocente. Mas porque ele era negro, supunham que ele tinha matado as duas meninas, uma de 7, outra de 11 anos. Supunham só? Não. Julgaram-no antes da hora. Muito tempo depois, um juiz fez a investigação e descobriu que não era possível aquele menino ter matado aquelas duas meninas. Ele era inocente, mas foi morto como se fosse um assassino. Então o Papa estava lá na prisão para dizer àquela gente: estou aqui porque a gente se importa com vocês. Foi o próprio Jesus que disse que fizéssemos isso. Estive preso e vocês me visitaram. Não me desprezaram. Quando, Senhor? Quando me visitaram lá, a pessoa desses irmãos, alguns deles realmente culpados. Hoje, nesta noite santa, em que a gente lembra, recorda, faz a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Memória no sentido bíblico, que não é apenas uma simples recordação ou uma lembrança de coisas passadas. Não, memória no sentido bíblico, de presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos aqui. Ele está aqui, tão presente quanto estava naquela noite santa em que ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, a última ceia. Instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacrifício do Novo Testamento. Então ele está aqui tão presente quanto estava lá. Tão presente quanto. Então nós não estamos aqui reunidos como bobos alegres, ou como pessoas que criaram um fantasma, uma fantasia na sua cabeça. Não, é nossa fé. É isso que celebramos.
a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite ele foi entregue, amanhã ele sofre a paixão, ele morre. Depois no sábado lembramos da sua sepultura e aguardamos a noite santa para celebrar a Páscoa de nosso Senhor. Ele está vivo depois de ressuscitado e presente entre nós. Mas naquela noite reuniu os apóstolos e celebrou com eles. Temos aí duas narrativas, a de João, que na verdade abarca, gente, vários capítulos da última ceia. 13, 14, 15, 16 e até 17. É a mais longa narrativa da última ceia. Mas em João não se diz as palavras sobre o pão e o vinho. A mais antiga narrativa que conhecemos, escrita antes de todos os evangelhos, a respeito da ceia de Jesus e desse costume que as comunidades cristãs tinham, porque Jesus passou para eles como um mandato, fazer isso em memória de mim, é essa página da carta aos Coríntios. São Paulo, o apóstolo, escreveu, ele fez os seus escritos, ele escreveu as suas epístolas antes dos evangelhos, gente. E essa é a página mais antiga, em que o apóstolo lembra as palavras de Jesus sobre o pão, sobre o vinho, e também o seu mandato, fazer isto em memória de mim. É o que estamos fazendo aqui. Memória, que é presença, presencialização. Cristo vivo, ressuscitado, está aqui presente no nosso meio. Ele morreu uma vez para sempre, mas a sua morte redentora, a sua ressurreição, são tão fundamentais que nós lembramos nesses dias de uma maneira mais solene. Mas ao longo de todo o ano, fazemos isso especialmente aos domingos, dia do Cristo ressuscitado. A narrativa de João não lembra aquelas palavras, mas tem esse quesito, este pormenor, essa coisa extraordinária que não consta nos outros evangelhos, que Jesus, na última ceia, levantou-se, ele que havia o tempo todo servido ao seu Pai, ao reino de Deus, servindo as pessoas, curando suas feridas, anunciando que Deus nos ama e Ele quer-nos junto de si, Ele nos cuida de nós aqui, se importa conosco e nos leva para viver com Ele para sempre. Ele que tudo ensinou assim, naquela ceia, Ele mostrou que veio para servir mesmo. O gesto dele, feito por Ele, é um gesto simbólico. As palavras são importantes. Claro que são. Senão, não estaria agora falando com vocês. A palavra é importante, é um veículo importante de comunicação. E quando se trata da palavra de Deus, ainda mais. Quando se trata de Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, ainda mais. Bastava uma palavra de Jesus para quem tem fé. E aí as coisas aconteciam. Lembra do centurião que foi ao encontro de Jesus pedindo a cura do seu servo? Jesus falou: vou lá, vou curá-lo. Não, Senhor, eu sei que não sou digno. Basta uma palavra. Diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Então as palavras são muito importantes e quando se trata de Jesus, a palavra de Deus que se fez carne, ainda mais. Mas às vezes as palavras nos faltam. Elas não são suficientes. Às vezes ficamos mudos diante de uma tragédia, diante de uma grande violência, diante da guerra que parece não cessar lá na faixa de Gaza e na Ucrânia e em tantos outros lugares desse mundo, vitimando tanta gente inocente, tantas crianças, mulheres, homens também, que não estão envolvidos na guerra. Então, quando nos falta a palavra, quando perdemos um amigo, uma pessoa que queremos bem, nos falta a palavra, não sabemos o que dizer às pessoas. Então fazemos gestos, oferecemos alguma flor, é um símbolo. Então a mesma coisa. Jesus, na última ceia,
fez um gesto, um sinal para falar aos discípulos de todos os tempos, falar a nós aqui também. Ele que diz: eu vim para servir, e aquele que quiser me seguir, faça a mesma coisa. Ele mostra isso através de um gesto que nós chamamos hoje, dentro da liturgia, e que repetimos em tantas comunidades. O próprio Papa Francisco sentiu falta de não poder fazê-lo este ano, mas foi lá onde ele fazia sempre. Então, o gesto de Jesus do lava-pés, levantou-se, pôs uma toalha. Olha que o Evangelho narra que ele tirou o manto, pôs a toalha, lavou os pés das pessoas, depois ele retomou o manto, mas não diz que ele tirou o avental mais. Alguns chegam a dizer, ele não tirou o avental porque ele continuou sendo servidor, está ali para servir, lavar os pés, assim como fiz. Fazei vós também, ele diz. Lavai-vos, lavai os pés uns dos outros, como eu fiz. Esse gesto ensina para mim, que estou na igreja também para servir, mas ensina a todos nós que somos mais próximos, pessoas que não se contentam em vir apenas a uma missa, mas que querem participar dos discípulos da sua comunidade, do trabalho, da missão de evangelizar. Então, ensina cada um de nós que estamos aqui para servir e não para ser servido. Vamos nos perguntar esta noite, o que é que eu posso fazer pela minha comunidade de fé, pelas famílias, pelas pessoas? Que serviço eu posso prestar? Não só na construção da vida comunitária e do culto, da liturgia, mas muito mais do que isso. O que é que eu posso fazer como cristão, como servidor pela sociedade, pelo mundo, para que ele seja transformado, para que as sementes do reino de Deus, anunciado por Jesus, estejam lançadas aí no meio dessa gente. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Todas essas coisas que aprendemos do Evangelho de nosso Senhor e podemos fazer. Então vamos nos perguntar hoje, olhando o gesto, repetindo esse gesto de Jesus, do lava-pés, vamos nos perguntar, o que é que eu posso fazer? Não se trata apenas de repetir um rito, um gesto que Jesus fez na última ceia. Ele fala mais do que as palavras. Ensina-nos que nós estamos aqui todos para servir. Então, o que é que eu posso fazer para servir as pessoas, o Evangelho, o reino de Deus e transformar esse mundo, fazê-lo mais segundo o coração de Deus?